Começar. Boa noite a todos. Muito obrigado por me acolherem em suas casas. Mais uma vez estamos reunidos e vamos mergulhar na palavra de Deus. Não apenas para estudar, mas para trazer para a nossa vida e responder a Deus diante do texto. Comecemos invocando o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos fale através das palavras humanas e vá mais longe ainda, que Ele nos fale aquilo que Ele deseja de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E passemos à leitura do texto. Hoje é um texto muito bonito que nós vamos repassar a ressurreição do filho da viúva de Naim. Está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, de 11 a 17. E diz assim: prosseguindo, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, acompanhada pelos discípulos e grande multidão. Justamente quando se aproximava da porta da cidade, levavam para fora um morto, filho único de uma viúva. Acompanhava um grupo considerável de vizinhos. Ao vê-la, Jesus sentiu compaixão e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os carregadores pararam. Então disse: jovem, levanta-te. O morto se levantou e começou a falar. Jesus o entregou à sua mãe. Todos que ficaram espantados davam glória a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus visitou o seu povo. A notícia do que ele havia feito se espalhou por toda a região e pela Judéia. É um texto muito breve. No entanto, se vocês olharem de perto o texto, vocês vão reparar que são descritas grandes transformações. Claro que a grande transformação foi aquele morto que tornou a viver, mas tem outras transformações. A transformação do povo que acompanhava o enterro, porque de repente eles foram tomados de alegria. E aí a exclamação: Deus visitou o seu povo. É obra de Deus, só pode ser coisa de Deus. Imaginamos então a transformação daquela mulher viúva a receber nos seus braços de novo o seu filho. Jesus vem de Cafarnaum. De Cafarnaum até Naim são 8 horas a pé. E
a um encontro ali na porta da cidade de Naim. Porque, claro, Naim era rodeada de uma muralha. E essa muralha era fechada por uma grande porta. E bem ali, na entrada, há um confronto entre o grupo de Jesus e o grupo do enterro. O grupo de Jesus, nós imaginamos, bem eufórico, conversando, trocando ideias, e o outro grupo em silêncio, solidários com a dor daquela mãe. Vocês se lembram que no passado nós temos aqui na cidade, de vez em quando, a passagem de um enterro. E como era constrangedor aquele espetáculo. As pessoas paravam. Quando os homens usavam chapéu, costumavam tirar o seu chapéu, porque era algo que chocava, uma vida que partiu. Então, esse deve ter sido o choque daquele encontro dos dois cortejos. E naquela época, os cemitérios ficavam fora da cidade. Era a separação do mundo dos mortos e o mundo dos vivos. E Jesus poderia ter continuado o seu caminho, pois ele não conhecia ninguém que participava do féretro, mas não é o seu modo de proceder. Ele é logo informado que se trata de um rapaz, filho único, e a mãe já era viúva. Portanto, uma mãe que carregava uma dupla dor, a dor da viuvez e a dor de ter perdido um filho. E aí se desenvolve toda a cena que aparece no texto do Evangelho. Vamos refletir sobre a primeira frase. E vendo-a, o Senhor se comoveu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Imaginemos este episódio como se fosse um filme desenrolando diante dos nossos olhos. No primeiro momento, Jesus vê aquela mãe ferida pelo luto. O ver nos evangelhos não é apenas olhar, observar. Não, mostra Jesus atento à nossa humanidade. Nós não passamos despercebidos aos olhos dele. Por exemplo, Jesus viu Pedro consertando as redes à beira do lago. Jesus viu Mateus sentado à mesa da cobrança dos impostos. Jesus viu Zaqueu em cima de uma árvore. O Evangelho está cheio de referências a esse olhar de Jesus. Procurem percorrer os Evangelhos e descubram todas as vezes que aparece o verbo ver atribuído a Jesus. Então, vocês vão perceber que é um olhar profundo. E esse olhar está voltado hoje para nós. E também nos envolve de afeto e também nos transforma.
porque não é um ver neutro. Não, é o ver que depois vem o chamado de Pedro. É o ver que imediatamente diz a Mateus, vem. É o ver que a seguir diz a Zaqueu, é preciso que hoje vá à sua casa. Há uma transformação da pessoa que é olhada. O ver de Jesus é transformador. E por isso fica uma pergunta para nós. Como é o seu olhar? Você já reparou que nós estamos num mundo de um grande número de pessoas invisíveis? São pessoas para quem os nossos olhos não se fixam, estão distraídos. Por exemplo, você reconheceria a moça da caixa do supermercado se visse andando na rua? Você reconheceria o motorista de ônibus que serviu você se passasse em frente à sua casa? Você reconheceria o manobrista do seu carro no estacionamento fora daquele local? Não. Nós olhamos, observamos e, num instante, nos esquecemos. E há um fato que me marcou muito. Certa vez eu estava num dos bancos de frente do ônibus quando entrou uma senhora. E essa senhora, a primeira coisa que fez foi sorrir e dizer bom dia para o motorista. E eu sabia quem era aquela senhora. Professora da Universidade da USP, doutora em filosofia, secretária municipal da cultura, não vou dizer o nome porque não interessa, portanto, uma pessoa muito importante. E a primeira coisa que ela fez foi cumprimentar o motorista. Eu admirei aquela atitude de humanidade dessa pessoa. Segundo elemento é o verbo compadecer. Jesus encheu-se de compaixão. Essa palavra compadecer é muito forte na Bíblia. Não é apenas ter dó, ter pena, não. É sentir uma emoção forte, um estremecimento. Eu acho que a melhor tradução que teríamos em português seria a expressão partiu o seu coração, para falar de algo muito profundo que se passou no íntimo de Jesus. E o evangelista São Lucas usa 3 vezes essa expressão. No evangelho de hoje, quando Jesus vê aquela mãe viúva que perdeu o filho, na parábola do bom samaritano, que se compadece do homem ferido caído à beira da estrada, e na parábola do Pai misericordioso, que viu
o filho ao longe e correu ao seu encontro. A compaixão de Jesus, ela não brota de um pedido. Ninguém pediu nada. Por quê? Nem conheciam quem era Jesus. É uma iniciativa do seu amor. Compadecer-se é entrar na pele do outro, pôr-se no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo. E hoje nós temos um exemplo muito bonito, muito bonito e tocante para nós. Aqueles que estão se dedicando nos hospitais para cuidar dos enfermos da Covid-19. E nós vemos na televisão os seus depoimentos. Quantas vezes com lágrimas nos olhos. Então, são pessoas que estão exercendo o seu ofício, a sua profissão, mas se compadecendo do seu próximo. E tantas vezes querendo fazer o máximo sem poder conseguir chegar até lá. São médicos, enfermeiros, que multidão de gente à disposição dos outros. O terceiro elemento. Jesus diz àquela mãe: não chores. Não se trata de impedir ou declarar que aquele choro é inútil. Quem de nós teve a coragem de dizer a uma mãe que perdeu seu filho único: não chores? Por quê? A lágrima vem do fundo do coração. Nós podemos ver as lágrimas nos olhos, mas a fonte de onde brota aquilo tudo, nós não conhecemos. Só quem chora é que é capaz de dizer. E o Papa nos fala: se souberdes chorar com quem chora, sereis verdadeiramente felizes. Eu repito a frase do Papa: se souberdes chorar com quem chora, sereis verdadeiramente felizes. No livro Pequeno Príncipe, que é um livro muito conhecido e na década de 50 foi muito lido, O Pequeno Príncipe. O autor, que é um escritor francês, Antoine de Saint-Exupéry, escreveu: é tão misterioso o país das lágrimas, porque até para a criança que está chorando, nós podemos dizer: pare de chorar. Mas o sentimento que está atrás daquelas lágrimas, esse nós não podemos avaliar. Nós não vamos ao último porquê daquelas lágrimas. O próprio Jesus, ele chorou diversas vezes. Diante do túmulo do seu amigo Lázaro, Jesus chorou e as pessoas exclamaram: vejam como ele o amava, como lhe queria bem. Jesus chorou quando falou da futura destruição da cidade de Jerusalém. Doeu para ele imaginar tudo aquilo destruído.
tudo aquilo transformado em ruínas. E Jesus não para nas lágrimas. Ele parte logo para a ação. E aí vem o que Jesus faz. São 4 ações. A primeira ação, Jesus aproxima-se. É um dos verbos mais frequentes no Evangelho. Aproximar-se. E a sua raiz está no mistério da encarnação. Porque quando o Filho de Deus veio a este mundo, ele se aproximou. Ele veio até nós. Ele montou a sua tenda entre os homens. E ele é o Deus conosco. E Deus conosco significa Deus companheiro. O Deus amigo de todas as horas. Ele não é um Deus espectador, distanciado da humanidade. Não, ele se aproxima, vem até a gente. A segunda ação, tocar. Esse verbo é muito importante. Tocar. Pensemos no sentido do tato. É o sentido mais antigo que existe. A partir do 2º mês de gestação, o feto reage ao tato. Quando as crianças ainda não falam, elas precisam tocar em tudo aquilo que vem, tudo que está ao seu redor. Vocês vejam quantas vezes eu vejo as mães que me cumprimentam ao final da missa, criança no colo, a primeira coisa é querer mexer nos meus óculos. Por quê? Ela vê através do tato. Precisa tocar, precisa medir com as suas mãos. O tato cria um relacionamento com o outro. E como é poderoso o contato. Não é o que mais está fazendo falta a nós nesse tempo de pandemia? Não poder tocar. Tomar distância um do outro. E há um momento que eu gosto tanto de ver durante a missa na igreja, é o momento da paz. É um momento de efusão, em que as pessoas vão uma até outra, dão-se as mãos, se abraçam, beijam-se. É um momento tão forte de afetividade. É o sentido do tato, que é comunicação. E nós podemos viver sem a vista, sem o ouvido, sem o paladar, sem o cheiro, mas não podemos viver sem o tato. Jesus sabe da importância do toque. Nos evangelhos há 9 cenas em que Jesus é tocado por alguém e 13 cenas em que ele toma a iniciativa de tocar.
Jesus arrisca tocar em situações que eram proibidas naquela sociedade pela religião, porque tornavam a pessoa impura. Isso é distante de Deus. E Jesus toca o corpo dos leprosos. Ele toca os olhos dos cegos. Ele toca a língua dos mudos. E até o caixão do jovem de Naim, ele toca. Está pouco se importando com a prescrição, o regulamento, é proibido. Não. Ele sabe como é precioso e o que significa para a pessoa ser tocada. É um sinal de estima, de bem-querer. E para o amor de Jesus não há barreira, não há impedimento. O Cristo nos toca, nós não sentimos, mas Ele nos toca. É o toque do divino. Terceira ação. Jesus se manifesta pela palavra. Ele diz ao jovem: jovem, levanta-te. Mas acontece que o texto do Evangelho de São Lucas foi escrito em grego. E o grego é uma língua muito precisa naquilo que fala. É muito concreta. E às vezes a nossa tradução é simplesmente passa por cima. Não, o texto grego original dá mais força à frase. Jesus diz: jovem, é a ti que eu digo, levanta-te. Portanto, é muito pessoal esse recado. E o discurso de Jesus não é genérico, mas é muito pessoal. Jovem, é a ti. Eu estou falando com você. Estou me dirigindo a você diretamente. É a ti que ele fala. Mesmo que você se sinta descalço, esfarrapado como aquele filho pródigo. Mesmo que você se ache perdido como aquela ovelha que se separou do rebanho. Mesmo que você se considere indigno, como Zaqueu. Mesmo que você se julgue morto, como esse rapaz de Naim. É a ti que Jesus fala. Ele é o Senhor da vida. Ele fala aos ouvidos e toca o coração. O que Jesus pronuncia não é apenas uma vibração no ouvido. É uma palavra que chega aqui e desce até o nosso coração. É palavra que se grava no nosso íntimo. A quarta ação é o momento culminante mais alto de toda a cena. E o texto original, no grego, fala mais do que a tradução. Jesus não diz simplesmente levanta-te, como se fosse o jovem a realizar aquele esforço por si próprio, como se fosse ele
a agir na sua transformação, saindo da morte para a vida. Nós temos experiência que não basta a nossa vontade para as coisas acontecerem. Não, é muito pouco. Por isso, eu dou risada quando encontro na igreja, às vezes aquelas orações em série, aquele monte de papel com o título: eu quero, eu posso, eu faço. Desde quando isso é oração? Só se fala no eu quero, eu posso, eu faço. Isso é frase para livro de autoajuda, mas não é oração. Muitos desses livros de autoajuda descrevem um céu de brigadeiro, apontam um futuro róseo. Só esquece uma coisa: de dar os meios como chegar até lá. Então, coloca a pessoa num estado de êxtase, deslumbramento, mas tira os pés da pessoa do chão. Não fala como. Não é voando que se chega lá. Nós precisamos de uma mão que nos segure, de uma alavanca, de um poder que supere a nossa fraqueza. Por isso, Jesus fala ao jovem assim: jovem, é a ti que eu falo, deixa-te ser levantado, permita que eu o levante, dá licença para eu trazer-lhe de novo para a vida. Não é o homem que se salva a si mesmo. Ele apenas é carregado por Deus. O que conta mesmo é que eu me deixe erguer por Cristo, que eu estenda a minha mão. A mão dele está voltada para mim, mas é preciso que eu estenda a minha mão para agarrar e aí me levantar. O Papa Francisco nos explica: a palavra de Cristo é uma palavra divina e criadora, a única que pode restabelecer a vida onde ela se apagou. Por isso, essa palavra no grego, levanta-te, significa também ressuscita. É a mesma palavra. É Jesus dizendo: permita, meu jovem, que eu o ressuscite. A mesma palavra que ele diz a nós em tantas situações em que nos sentimos deprimidos, nos sentimos abatidos, desanimados. Permita que eu o ressuscite, permita que eu o levante. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês voltem a ler esse texto. Eu garanto que na hora que vocês relerem esse texto, vocês vão ler com outros olhos. E passemos a nossa oração final. Ensinai-nos, Senhor, a dizer aos irmãos e irmãs: não chores. Ensinai-nos a enxugar as lágrimas dos que carregam vidas pesadas com cheiro de morte. Ensinai-nos a tocar-nos
nos sepulcros de muitos irmãos e irmãs que vivem sem esperança. Ensinai-nos a dizer com todas as forças: levanta-te, e a transformar com gestos e palavras a vida dos mais infelizes, como manifestação da vossa misericórdia e da vossa presença no meio de nós. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E um feliz final de semana, com muita paz e saúde.